passar a palavra para a autora do requerimento, a vereadora Vilma Aparecida, que faça a primeira pergunta para a secretária Darcy Piva. Boa noite, Darcy, secretária. Boa noite a todos. Então, Darcy, o que eu queria, né? Os agradecimentos seu foi esse aí. Então, é essa maneira mesmo, né? Viu, eu te agradeço, né? Eu sei da sua preocupação com o Santo Agostinho, é uma das fundadoras, não é isso? Fui presidente de lá, 2 anos, né? E estou sempre junto com eles, né? Porque eles mais precisam. Que foi em 2006, ali eu cheguei com o Leandro, não tinha nada naquela creche, né? Então a gente vivia de porta em porta batendo para manter a creche, porque não foi fácil. É um momento diferente agora, porque agora a prefeitura, ela, por exemplo, enquanto secretário de Cultura, a gente passa para as entidades uma barraca durante as festividades para ver se consegue levantar alguma verba. Então eu me lembro muito na PAI, porque eu ajudei muito, foi a PAI. A gente ficava até madrugada, nós, funcionários, e no caso eu era voluntária, mas a gente ficava até a madrugada toda e fazia campanhas na rua. Hoje a prefeitura, Vilma, ela assumiu 100%. Ela assumiu a alimentação integral de todas as associações filantrópicas e ela assumiu a parte financeira de pagamento pessoal. Então, essa preocupação de levantar dinheiro como você lutou tanto, não há isso mais. A gente vê as entidades terceirizarem. Elas passam barraca e nem sempre aquela terceirização rende, porque às vezes recebe tão pouco que mal compensa. Então, a gente fazia tudo isso. A gente fica triste nesses funcionários, né? Fica, não é fácil também. Não é fácil para elas. Até, inclusive, eu ia te pedir, se não tinha como dar mais um tempo para elas, né? Regularizar as coisas delas. Então, isso que eu ia te pedir para você, o prefeito, né? Que desse mais um tempo para elas. Olha, nós podemos conversar com o prefeito, mas eu acredito que as decisões já foram tomadas e assim foi aberto mão de uma parcela exatamente por isso, porque a gente viu a formação de cada um ali dentro. Mas agora, dentro do laudo que veio da Superintendência Regional de Ensino, eu acho difícil. Você acha que a creche Santo Agostinho tem condição, em 4 meses, de desmanchar aquele corredor, de aumentar a sala de aula, de melhorar a ventilação? Você acha que tem? É difícil, né? Então é só empurrar mais um problema para frente, sem solução. Porque ali fica mais de 500 mil para fazer dentro do padrão de educação infantil. Até nosso fundador, Vindo Lisete, está aí, né? Então, está lamentando também. E não sei se é do seu alcance também. E aquela Kombi, vai funcionar? Olha, a superintendência pediu para ele tirar urgente, de um dia para o outro, aquela Kombi de lá, não pode ficar lá. No laudo que está. Depois eu gostaria que a Câmara pedisse esse laudo para a entidade, que vocês vão ver que é mais sério do que se pensa. Esse laudo ele foi encaminhado de quem para quem? Foi uma vistoria de um grupo formado de 2 inspetores escolares, que dentro da legislação da 93 e 94, ela fez a vistoria e apresentou o resultado da vistoria para o presidente. Estávamos eu, Ciro e o presidente. Então, foi lido em voz alta e o presidente falando quanto prazo que deveria ser cumprido. Aí o máximo são 4 meses. Continua, vou deixar a palavra livre. Eu só queria uma informação, secretária. Esse recurso que repassavam para a creche Santo Agostinho era na ordem de qual valor? 27 mil e um pouco, e foi pedido para aumentar para 33 e um pouco também. Esse dinheiro era vindo do Fundeb. Eu tenho isso aqui anotado. A creche Santo Agostinho é a que mais recebe. Ela recebeu o ano passado, eu fui no contador para receber isso. Vocês sabem que do Fundeb, 60% vai para o pagamento, inclusive 54% para o funcionalismo, mais os 6% que são dos vereadores. Aí perfaz 60%. E em cima disso,
nós temos 40% que é gasto com as entidades, material pedagógico, essa parte, reformas. Para ter todas as creches, que isso já foi aprovado, a prestação de contas pelo Conselho do Fundeb, R$ 987.596. E desses 987 mil, a creche Santo Agostinho usou R$ 327.044. Aí você tem que ver que sobraram 660 mil. Desses 660, tem que dividir com a São José, tem que dividir com a Pai e com o Menino Jesus. Significa que as outras ganham uma média de 200 e pouco, ao passo que a Santo Agostinho é 327. Então, realmente, é o momento, essa visão também foi percebida, né? Pode-se economizar uma quantidade, porque estava gastando em duplicidade, vereador. Não há necessidade de gastar em duplicidade se existe um local que pode buscar esses alunos, resgatar esses alunos. A gente está falando de Fundeb, aproveitar, existe um conselho que nós tivemos até a presidente. Sim. Parece que ela pediu exoneração do cargo, já tem uma nova presidente, ou quando tiver... Essa nova presidente, eu trouxe até as atas aqui, porque logo quando foram pedidos, ela pediu demissão do cargo, nós reunimos e a vice-presidente que analisou, junto com os demais membros, toda a prestação de contas. E aqui estão cópias das atas, que estão à disposição de vocês, de quem se candidatou a ser, não digo presidente, porque aí o conselho vai tornar a reunir e só esse membro que está faltando, e eles é que vão escolher a nova diretoria. E aí eu fiquei muito impressionada, porque eu tinha acabado de chegar e nós tivemos, assim, pouquíssimos funcionários que se candidataram. Porque eu pedi que eu queria um representante de cada setor, professor, serviçal, cantineira, supervisora. E assim, num grupo de 126, só uma média de 6 que se interessaram. Então, assim, há uma outra coisa importante. A partir do momento que eu entrei, eu convoquei esse conselho, a presidente, que era Maria Adélia, estava presente, e ficou acordado entre os pares do conselho e a Secretaria de Educação, que essa prestação de contas do Fundeb fosse mês a mês. Obviamente não é mês assim, porque tem que esperar pelo menos 15 dias para fazer a prestação e apresentar. E ficou encarregado do Daniel, que é o contador, para apresentar e explicar o investimento dessa verba do Fundeb para o Conselho. Então, assim, isso não era, geralmente era de 3 em 3 meses, e nós estamos fazendo isso de mês a mês. E essa prestação de contas, ela fica Fica à disposição na prefeitura e em reunião. Ela é apresentada. Também. Eu não pedi lá, não, porque a gente reúne na prefeitura, ou reúne na secretaria mesmo, leva o original, faz a explicação, confere, fica um grupo conferindo nota fiscal quando foi lançado, o que comprou, para onde foi, entendeu? Deixo a palavra livre para os novos vereadores dessa casa. Vou pedir à secretária que nos possa tirar a xerox, secretária. Não, e eu deixo a palavra livre para os novos vereadores, se quiserem fazer uma pergunta para a secretária. Ilustre secretária da Educação do município de Nepomuceno, senhor presidente, senhores vereadores que compõem este poder, que é reconhecido como um dos poderes da República, mas, no nosso caso,
Mais precisamente, somos, na verdade, pedintes de informações. Eu tenho, por diversas vezes, reiterado nesta casa que o Poder Legislativo nepomuceno tem se mostrado como um elefante, porque ele só tem medo do leão porque não tem consciência da própria força. Talvez seja por isso que nós não tenhamos em mãos a prestação de contas do Fundeb, que por aqui nunca navega. E nós assistimos, por outras palavras, uma concentração inédita de poder. Fundeb, SAI, como outras coisas, que perdem seus diretores e seus presidentes numa concentração absoluta de poder, altamente estranho, altamente comprometedor. Eu quero dizer aos presentes que aqui vieram esta noite que os senhores não são poucos, que os senhores não são pequenos, mas os senhores são o início de uma nova e moderna Nepomuceno. Os senhores estão aqui exercendo o direito de cidadãos. Podem até não ter enchido todas as cadeiras, mas são enormemente, são abundantemente apetrechados de qualidade e de vontade de dias melhores. São os portadores do grito que brota, que é a justiça social. Ilustre secretária, caso Vossa Excelência não tenha ouvido bem a ata, como diz não ter ouvido, o vereador que indagou como seriam pagos os passivos trabalhistas do Grupo Santo Agostinho fui eu. Porque essa é uma das metas em que eu coloco como falta de planejamento do governo atual. Se já havia a ciência de que isso haveria de acontecer, por que motivo em 29 anos de Santo Agostinho nunca se fez uma vistoria para saber se as salas eram grandes ou eram pequenas? Por que não se chamou antes o Corpo de Bombeiros? É simples. Eu vou ler o trecho, porque vários foram os comunicados feitos, inclusive com uma presidente do Santo Agostinho, que foi lido por mim, está aqui na imprensa. Em conversa com os professores do Santo Agostinho, esse foi o comunicado feito a esta casa. O prefeito municipal se prontificou a viabilizar suplementação de recursos para pagamento de verbas indenizatórias, em caso de dispensa de funcionários pela instituição, desde que haja o pedido formal e justificado. É o princípio da fundamentação que está inserido no artigo 93 da Constituição da República, artigo esse que a administração atual desconhece. Dispensa dos funcionários pela instituição, desde que haja pedido formal e justificado por parte da diretoria da associação. Pois muito bem, ilustre secretária. Li e reli o contrato que foi firmado entre a Prefeitura Municipal e o Grupo Santo Agostinho. Ali não existe nenhuma previsão de pagamento de indenização a qualquer professor. Como seria, então,
se é da sua competência esse assunto, como pretende o prefeito, a atual administração, fazer frente ao passivo trabalhista hoje despertado na Associação de Santo Agostinho, se não existe uma verba específica dentro do contrato que foi firmado, e nem mesmo dentro do orçamento que foi votado por essa casa, que recebeu hoje um veto do prefeito municipal. Seria do Fundeb essa verba que seria destinada à rescisão do contrato das professoras que ali trabalharam durante esse período? Quem vai fazer o pagamento? Não, vereador, eu acho que um prefeito que tem uma formação e que já está quase 4 anos, eu não ia falar isso se eu não tivesse convicção do que está falando. Então, eu acho que você deve voltar essa pergunta para o assessor jurídico, que também sabe o que o está fazendo. Eu acho que seria uma leviandade se eles não soubessem, e ele sabe, por isso fez. Em resumo, eu queria ouvir da senhora o que a senhora está dizendo. A senhora não sabe. Então, o que você tem que perguntar é se ele afirmou que há isso, ele se comprometeu e ele sabe cumprir. Você não ia brincar com os funcionários, não. A sua questão de simpatia quanto ao prefeito, não é questão de simpatia, é questão de acreditar no ser humano. Não, eu não estou desacreditando do ser humano e do secretário. A senhora, o momento inteiro que esteve aí nesse púlpito, Vossa Excelência disse constantemente ilegalidade, disse constantemente adequação fática do ambiente físico à necessidade das crianças. Então, o fato de a senhora se prender tanto à legislação e à legalidade me levou a perguntá-la se é que é da sua competência, da sua áurea. Dentro da área de educação, é minha competência. Dentro da área jurídica, não, nosso colega, você sabe muito bem disso. E mais, se você pegar 93, 94, você vai ver que o que eu disse aqui é real. E que antigamente que não havia essa cobrança e hoje ela existe, inclusive com data exata para ser cumprida. Se hoje nós estamos tendo uma cobrança, eu estava com o pessoal da superintendência semana inteira na Secretaria de Educação. Nós temos um representante da superintendência que veio fazer verificação. É tanto que existe um laudo feito por eles, não é por nós, não. Para isso, antes não havia essa cobrança, hoje existe. Por quê? Porque o governo, ele viu a necessidade do município se envolver e assumir a educação infantil. Porque é lá que virão os grandes problemas futuros da aprendizagem da criança. Isso está na Constituição desde 1988. Não especificado na Lei 93, 94/96 que saiu. E ela foi inteirinha emendada. A sua disposição pode eu ser tenho para aqui, você. caso Vossa Excelência estiver precisando de alguma informação, ela está comigo aqui. Ótimo. Então, leia ela com bastante cuidado, que o senhor vai ver, mais que a minha parte é pedagógica. A minha parte é pedagógica. Perfeito. Então, hoje nós temos uma mudança radical na educação. A pró-infância é de 1 a 4 para crianças de 4 a 6, a pré-escola. De 0 a 5. Está aqui. De 0 a 5. Fiz questão de pesquisar. De 0 a 4. Não. Então, creche. não houve emenda nela. De 0 a 5. Creche de 0 a 4. Não importa. Mudou. O que importa é o seguinte. Não teria sido melhor se ao tempo em que iniciou essa obra, ao invés de se pegar de surpresa as pessoas que vivem disso, são professoras que às vezes até mantêm a casa Que às vezes com trabalho suado tem. e que hoje são taxados de quartos pequenos, crianças que não andavam, hoje andam. Realmente ali na creche Santo Agostinho nós não vivemos em nenhum momento o milagre da multiplicação dos pães. Porque
é gente de carne e osso, que dava de si para trazer a satisfação das pessoas. E eu quero, antes de qualquer coisa, deixar claro que essa visão de que a creche Santo Agostinho era um ambiente incapaz, insalubre, e que não cumpria a sua finalidade, não faz parte do meu pensamento. Porque se durante 29 anos ela atendeu e atendeu bem, tanto é que se abriu uma nova creche modelo e não teve outra saída senão fechar Santo Agostinho, porque senão não tinha aluno. Então é como não, se... vereador, espera aí. O que foi falado não foi isso. É que houve mas acontece que foi feita uma matrícula antes. Já havia os dados, ela foi revalidada. Enquanto o nosso, não. Eu não estou questionando também isso. Pense bem, não, vereador. É na questão de que é adequado ou inadequado. Eu, quando fui diretora do estadual, eu fui a única diretora que os meus filhos estudaram lá. Então, eu vejo hoje muito fácil. Os filhos não estudaram no Santo Agostinho, eles buscaram outras. Então, se é tão bom o Santo Agostinho, por que os filhos não estavam lá na pré-escola? Estranho isso, não? Então, assim, ela não demagogia, não. Por favor. Olha, vai me desculpar, mas aí não. Com todo respeito, o espaço inadequado, eu não falo, não. É a lei que fala, é o laudo das pertenências. Eu gostaria só de pedir ao nosso vereador e à ilustre secretária, nós estamos com uma audiência boa via internet, que se os dois falar ao mesmo tempo, não se discute. E a ideia dessa casa é que tem o debate. Eu peço que aguarde a nobre secretária, que aguarde o termo da palavra do vereador Washington, logo após... Pois não, senhor presidente. A palavra, vereador. Eu só gostaria de acrescentar, ilustre secretária, que nós temos uma diferença. Eu prestei atenção em tudo que a senhora disse. E a senhora não prestou atenção na ata, porque tudo aquilo que foi dito fui eu que disse. E a senhora disse, temos prova e fitas, que hoje existe um laudo que a escola, a creche Santo Agostinho é inadequada para os fins a que se propunha. Mas eu acho que essa questão é uma questão superada. Vocês fizeram o que tinham que fazer. Vocês não tinham alunos na pró-infância, porque além da matrícula que foi revalidada, eu nunca vi principalmente um órgão público vinculado à educação que inicia suas atividades em maio. Quer dizer, é um negócio extremamente fora de propósito. Será que a legislação pertinente diz que as aulas começam em maio? E um outro aspecto que há de se ressaltar. Eu ouvi qualquer coisa a respeito de uma Kombi. Eu estive lá hoje fotografando essa Kombi. Essa Kombi está lá com os 4 pneus arriados, porque a verba que era passada sempre foi insuficiente para atender às necessidades da creche Santo Agostinho. Agora, infelizmente, nós estamos vivendo um ano eleitoral e num país de capitalismo selvagem. Se sabia-se de tudo isso, que precisava de salas grandes, arejadas, solar, isso, por que
que ninguém falou para o Grupo Santo Agostinho que precisava disso? Foi feito na calada da noite, no silêncio dos gabinetes, para chegar depois, porque a única maldade que podia fazer foi feita. Porque, além disso, é abuso de autoridade. Eles chegaram lá e falaram: a verba do Fundeb está cortada para vocês. Contrariando o próprio contrato. Porque todo ato administrativo tem que ser fundamentado. E repetir palavras da lei não quer dizer que fundamenta o ato, não. O ato fundamentado é aquele que explica o porquê. Que explica as razões primárias. Qual é que seria o interesse público no caso invertente? Seria porque construiu uma escola modelo que não tem aluno? Então, por isso, não tem que fechar o Santo Agostinho. Então, fale o mundo o que quiser falar. A verdade que fica, que é inalterável, que é imutável, é essa. Se é o bem ou se é o mal, só o futuro nos dirá. Mas eu lhe digo, tudo que eu fizer na vida, se eu não tiver amor, eu nada serei. Eu serei como um sino, eu serei como a pedra, mas porque o Santo Agostinho é grande, é porque as coisas que ele fizeram tinha o solar que irradia amor e o carinho pelas crianças. Meus parabéns, Grupo Santo Agostinho. Vocês não estão caindo, vocês permanecem de pé. Parabéns. Com a palavra, a secretária Darcy. É uma forma, assim, de ver as coisas dentro de um parâmetro. Eu não, o nobre vereador olha dentro do jurídico, eu olho dentro da possibilidade de resolver o problema e nós estamos resolvendo, e modéstia à parte, com muita tranquilidade e muita confiança. Tanta confiança que hoje eu tenho a confiança da secretária de lá e eu tenho a confiança do presidente, porque viu na minha pessoa e viu na pessoa do prefeito responsabilidade. Ninguém está fazendo papel de criança em hipótese alguma, muito menos nós dois. E mais, quando se fala em educação, é educação de fato. Ninguém aqui tirou mérito do Santo Agostinho. Eu presenciei no laudo ser falado o quanto as crianças de lá são felizes e estão bem. O que ficou a desejar foi o espaço físico, que não é aceito em lugar algum. Então, eu pergunto a você, se você tem uma casa para morar, que está precisando de reforma, e tem uma outra casa inteiramente nova, que vai proporcionar a você maior conforto, você fica naquela e despreza a outra? Então, fica a pergunta. E mais ainda, que tipo de prefeito seria esse que pagaria em duplicidade de funcionário, se ele tem funcionário disponível para atender e com o dinheiro que sobrar disso, com o recurso que sobrar disso, ele poder atender outras reivindicações de outras escolas, de outros alunos e até mesmo de outras creches. Então, assim, quando se julga, é preciso saber, no âmago, o que realmente acontece dentro do município de Nepomuceno, em se tratando de educação, que é coisa séria. E eu não estou lá para brincar, não. Quando eu entrei, conversei com o prefeito, falei, tem duas coisas que a gente precisa mudar. E ele ainda falou junto comigo isso. Eu sei desse plano de carreira, e nós temos que fazer a readaptação da educação infantil, exatamente. É o que nós temos que olhar, porque são coisas importantes. O profissional trabalhar com alegria,
na rede municipal e essas crianças estarem no lugar que devem de estar. Então, peço aqui um voto de confiança e nós estamos lá à disposição de vocês. E aos funcionários do Santo Agostinho, vocês não têm em nós como se a gente fosse antagônicos, inimigos, nada disso. A gente é ser humano como vocês e ninguém está aqui para prejudicar ninguém, não. Dentro de todo o possível, já foi conversado junto com a diretoria e eu estou muito segura que um senso comum será resolvido, porque existe dos dois lados credibilidade, boa vontade, competência para gerenciar um conflito. Só isso? Continua a ler a palavra dos novos vereadores dessa casa. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Pedro Giovanni Militani. Secretário, boa noite. Boa noite, Giovanni. De tudo a gente ouvindo nessa casa, as palavras da senhora, as palavras do vereador Washington, eu vou tentar virar esse foco da questão do Santo Agostinho, de uma outra forma, para que talvez aí podemos pelo menos discutir isso, e trazer com ela alguma solução. Eu penso o seguinte, o Santo Agostinho, por tanto tempo de serviços prestados, e de forma, a gente não tem o que dizer, porque a gente ouve tanta coisa por aí e nunca ouvi falar algum acontecimento, alguma simples situação negativa, Então é sim de valorizar essas pessoas que lá estão, e não só de agora, mas também do passado. Pessoas que, inclusive, ajudaram a construção do Santo Agostinho. Mas, assim, a questão do foco que eu digo, o Santo Agostinho já tem uma estrutura, já tem toda documentada, mesmo que, embora essa estrutura não sirva para a questão infantil, para o fundamental, colocamos assim, porque o Executivo não utiliza esse espaço de repente para outras situações. Eu poderia dizer que, rapidamente, trabalho com música, que para mim seria cultura, essencial para essas crianças, tirar as crianças da rua. Outra situação também que eu acho que reforço escolar, reforço daqueles que estão um pouco atrasados nas escolas, pudessem ir para lá e ter um reforço. Eu acho que aí nós não perderíamos, porque aquela estrutura não serve para essa questão, e como eu entendo, mas eu entendo que ela serve para outra situação, e como também vai acontecer com a creche lá embaixo, a São José. Não, vereador, isso é ter responsabilidade. Sabe por quê? Muito fácil discutir uma atitude tomada dentro de uma norma. Outra é propor coisas plausíveis. Então, ninguém está fechando Santo Agostinho, não. Santo Agostinho está lá, vai mudar a modalidade. Então, nós temos, por exemplo, o novo vereador falou uma coisa certa. Me perguntou que a hora que eu cheguei, como que está o IDEB de Nepomuceno? Baixíssimo, gente. Está baixíssimo, não é só das escolas municipais, não. Está baixo. Eu acho que os professores que nós temos, esse índice poderia ter, mas muito mais elevado. Aí você vai agregar isso a salário alto ou baixo? Não. Isso é desempenho de qualidade. Então, hoje, por exemplo, a hora que nós chegamos, nós discutimos isso. A educação infantil sai, mas pode entrar a intervenção pedagógica. O que é intervenção pedagógica? Vocês nem sabem que tem aluno que chegando no ensino médio não sabe nem escrever bem. Porque ser alfabetizado é uma coisa, ter letramento é outra. Ter letramento é você ler e entender aquilo que você leu e interpretar aquilo adequadamente e, acima disso, produzir alguma coisa. E nós estamos tendo muita dificuldade disso com vários alunos. Não só do 1º ao 5º ano, não. É do 6º ao 9º. Entenderam? Então, o foco pode ser mudado. E aí ninguém perde emprego, entenderam isso? Isso é um projeto de solução. O prefeito falou isso muito. Eu não estou fechando Santo Agostinho. Está pegando uma modalidade, porque tem um prédio ocioso para isso, mas pode entrar outra modalidade. E nem temos poder de fechar Santo Agostinho, não.
É uma entidade própria, ela já existe. Agora pode passar para outro vínculo. Aí são cabeças que estão funcionando, entendeu? Aí é uma postura sua, adequada, consciente, possível. Porque não adianta fazer coisa mirabolante. Vamos trabalhar com o possível. Nós estamos, Giovanni, não, vereador, nós estamos com um projeto do PIB, nível estadual, que é o Projeto de Intervenção Pedagógica. E eles estão muito rigorosos, nós tivemos aqui, nobre presidente, nós tivemos aqui em reunião, pediu o salão emprestado, 127 funcionários que ficaram aqui, fazendo capacitação com o pessoal de Varginha, da superintendência, porque acharam o índice do IDEB muito baixo no Nepomuceno. Bom, foi exigido muita atitude do professor, e eu até fiquei muito preocupada com isso, que de certa forma sobrecarrega muito, e eu pensei comigo, falei, gente, nós podemos ter um PIP à parte, entendeu? Quem sabe a solução também para o Santo Agostinho é isso. Isso é conversado, nós podemos fazer um levantamento nas escolas, no Antônio Garcia, no Ribeiro Neto, no Ligas de Lima, no Coronel, puxar o grupo de alunos, os pais assinarão se responsabilizando a manter aquele aluno, o filho lá, ter assiduidade, fazer chamada, tudo, uma coisa séria mesmo, e recuperar esses alunos, né? Porque é uma solução, aí eu acho uma solução que não fica fazendo coisas mirabolantes, impossível. Eu não gosto disso não, gente. Vamos para as coisas que são possíveis para haver solução. Então, dentro disso, assim, há um pensamento... Há a possibilidade, Giovanni, se você quiser ir na secretaria, a gente sentar em cima disso, nós chamamos a Cida, chama o Ézio, a gente pode conversar sobre isso sim. É uma ideia do prefeito também, ele sugeriu conversar outras modalidades, a prefeitura está aberta aí. Senhor presidente, com a colocação pela secretária, essa casa mesmo poderia, né, participar desse assunto, né, que também de extrema importância. Existe uma comissão de educação, não existe? Sim. E já dentro dessa colocação mesmo, como a senhora entrou há pouco tempo na secretaria, né, acho que não deu nem mês, né? Isso. E a gente tem um projeto, se não me engano, 2011, 2012, e que fala da questão da matéria, colocar na matéria curricular a arte musical, né? Achei bem interessantíssimo isso, muito importante. Então já até pode, de repente, né, já estreitar o laço nesse sentido, né? Sim. E a gente utilizar o prédio lá, né? Nós temos a banda Dona Veguinha, que é um projeto importante também, que pode ser repensado. Sim. Né? Em cima também, no Santo Agostinho, é uma forma de manter a associação. É interessante, há muitas saídas, basta querer.